Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E a nossa convidada de hoje é a Beatriz Capobiano. Ela vai estar contando um pouco sobre a experiência dela de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dela. E o nosso próximo episódio, que é o 100, será com o mestre Armando Serrano Shipibo. Ele vai estar contando um pouco sobre a cultura e a cura com a ayahuasca nos rituais xamânicos. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca. Deixe uma mensagem que eu entro em contato com você e o teu relato pode estar aqui ajudando muita gente. Gratidão. Seja bem-vinda, Beatriz, ao Relata Ayahuasca. Obrigada. Teu namorado me falou que você já toma há muito tempo, 18 anos? Fez esse ano, 18 anos. Olha só, nossa, é muito tempo, hein? Tem uma bagagem boa. Mas a gente não sabe de nada. Quanto mais tempo a gente vai tomando, a gente vai descobrindo que você fala, meu. Como diz um amigo, quando a gente faz entrevista de anamnese aqui, um amigo falava assim, você tomar ayahuasca é você mergulhar no oceano sem borda, sem boia, sem salva-vidas. A diferença entre quem já toma para quem nunca tomou é que quem já toma sabe surfar um pouquinho melhor, porque a gente também leva caldo, a gente também vai lá pro fundo, volta. Exatamente, né? Não é fácil pra ninguém, né? Porque sempre a gente tá descobrindo alguma coisa que tá enterrada, né? E conta um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até as medicinas sagradas, como é que foi essa caminhada? Então, olha que curioso, né? A minha mãe, ela é meio espírita, meio católica. E daí, assim, ela ficava muito incomodada porque eu não ia pra lugar nenhum, não gostava de nada. Assim, minha avó me levava na igreja, minha mãe me levava num centro espírita às vezes, tal, mas eu não me identificava e minha mãe se incomodava muito com isso. E daí, quando eu fui beirando aí os 18 anos, a minha mãe falava assim, pelo amor de Deus, vai fazer macumba, mas vai fazer alguma coisa, vai acreditar em alguma coisa, faça alguma coisa. E aí meu pai falou assim pra ela, Luzia, para de encher o saco dela, porque o dia que ela descobrir o lugar que ela vai, nem você vai aguentar de tanto que ela vai ir pra esse lugar. Então assim, para de pegar no pé dela, na hora que ela for, ela vai. Aí minha mãe falou assim, tá, vou deixar ela, então tá bom, vamos ver o que ela faz. Tá bom, não vou mais encher o saco dela. E na hora que ela falou isso, parece que me despertou um negócio que eu falei, mesmo, por que eu acredito? Minha mãe falava de Nossa Senhora Aparecida, que era a única divindade que eu conhecia com a cidade. Falei, não sei o que, mas e aí? Mas o que eu acredito? Eu acredito em Deus? O que eu acredito? Aí eu lembro que eu ia pro trabalho, assim, tal, daí eu imprimi pra ler um calhamaço. Nessa época a gente usava, né, como os incas, os mais, os papiros, a impressora, a gente usava, não tinha, assim, celular pra você dar uma pesquisada, assim, nesse celular existia, mas não com essa tecnologia que a gente tem hoje, com essa rapidez, com essa velocidade e facilidade. E aí eu imprimi, assim, uns calhamaços, assim, judaísmo, budismo, catolicismo. Só que daí, o que aconteceu? Não deu nem tempo de eu ler, porque na hora que eu me abri pra espiritualidade, que eu falei, eu quero saber o que eu quero fazer, pra onde que eu quero ir, na mesma semana, tinha uma pessoa que eu fazia aula de circo, e aí era o pai de um dos colegas de circo, foi falando comigo, assim, não sei o que, falou, nossa, mas que religião você segue e tal? Daí eu falei, não, inclusive é engraçado você me perguntar isso, que eu tô pesquisando agora. Ele falou, tem um lugar pra te levar que você vai adorar, tipo assim, que é a sua cara. Assim, na mesma semana, a pessoa totalmente, né, confiante nas pessoas da vida. Aí eu falei, que legal. Só que daí essa pessoa não podia me levar porque ainda era novo de casa e tal. Aí me apresentou pra minha madrinha, que ficou, né, um casal que eram os padrinhos dele, que era o Sérgio Rosenblit e a Cissa Gouveia. E aí eles ficaram sendo meus padrinhos de ayahuasca. E aí foi muito, assim, doido, porque eu gostoso lembrar, assim, do primeiro dia, porque eu lembro com muitos detalhes de muitas coisas, assim, mas eu cheguei, assim, gente, foi num apartamento, Rito, e eu lembro que, assim, eu não sabia o que era um ritual de ayahuasca, fazia ideia da dimensão do negócio, a gente não sabe até a gente saber, até a gente dar o primeiro, assim, gole mesmo, se conectar com a medicina. E aí eu lembro que eu cheguei e eu escutava as pessoas falando assim, mas como assim? Você vai fazer um rito dentro do apartamento? E eu só escutando, assim, daí a pessoa falou assim, não, a gente falou que a gente ia fazer um sarau aqui, e tambor, e berrante, e não sei o quê, né? Aí o dirigente fazia anamnese no dia, e essa frase eu também uso muito lá na anamnese nossa, assim, que eu falo assim, que o primeiro dia, né, eu tava com muito medo. Eu falava, gente, alguém tem alguma pergunta? Eu falava, eu tenho, assim, eu não bebo bebida alcoólica, tô com 18 anos, assim, eu não bebo bebida alcoólica, eu não fumo nem maconha, eu não faço nada que me altere estados de consciência, e eu estou morrendo de medo. Tem alguma coisa que você possa me dizer pra me tranquilizar? Aí ele falou assim, tem. Falou, olha, eu tomo ayahuasca há 11 anos, e até hoje eu tenho medo. Eu falei, nossa, tô tranquila, agora
Nossa, me deixou assim bem confortável, né? Aí ele parou assim de uma parada e ele falou assim, ó, faz o seguinte, a ayahuasca ela é viva, conversa com a medicina, conversa com o seu copo, na hora que você pegar o copinho, você conversa com o seu copo. E aí eu me lembro também de ter preenchido a anamnese e na minha cabeça eu coloquei, né, qual a sua intenção assim em tomar ayahuasca? Eu jurava que eu tinha escrito, eu vim porque um amigo me convidou. Aí na hora que eu fui ler a ficha estava escrito, vim saber se esse é meu caminho espiritual. Eu falei, peraí, tem alguma coisa diferente aqui acontecendo. Quando eu peguei o copinho, realmente conversei com a medicina. Eu falei, olha, eu não te conheço, não faço ideia do que vai acontecer. Tô com muito medo, tô apavorada. Só que assim, tudo que eu tiver que ver, só que com muita sutileza. Porque eu não quero me assustar, não gosto de ter medo. E o meu ritual foi, assim, uma coisa linda, conexão, assim, muito profunda. Eu sou uma pessoa que eu falo bastante e quando acabou o ritual eu não tinha palavras. Aí o dirigente olhava pra minha cara, eu só arregalava o olho e falava assim, e com o olho eu falava, você sabe o que eu entendi aqui, né? Você sacou o que eu saquei, que nós sacamos, e nós, né, tal. E uma coisa também muito curiosa que aconteceu, que tem umas simbologias muito fortes, assim, na minha vida, assim, eu gosto muito de símbolos, as coisas me chamam através disso, de confirmações. Assim, quando eu era pequena, eu tinha sonhos, inclusive os que mais me abalavam, que eram pesadelos, eu tinha muito pesadelo na casa que eu morava, na época, né, com 8 anos, assim, 7, 8 anos, eu morava numa casa e eu tinha pesadelo nessa casa. E era muito horrível, eu tinha muito pesadelo, acordava gritando, chorando, era uma coisa bem espiritual mesmo, inclusive. E aí um dia eu tinha sentido um pesadelo diferente e aparecia no final do sonho, assim, que meu pai falava, não, meu pai tava lá de fora, falava, eu tava presa dentro da casa, tinha muitos bichos e tal. E aí eu falava, ai pai, a porta tá aberta. Aí eu falava assim, então me encontra lá. E meu pai, assim, depois da pesquisa, né, era aquela segurança no sonho, a pessoa que me traz segurança. Quando eu chegava na porta, tinha um homem parado de terno, preto, cabelo comprido, tal, não sei o quê. E eu assustava, assim, mas a minha avó me ensinou que quando eu estivesse num sonho, mesmo se eu não soubesse, eu ia perguntar o que a pessoa queria. E aí eu perguntei, quando ele ia me dizer, minha mãe me acordou, né? Quando eu tinha 8 anos. Oh, porcaria, né? Essa parte tá lá, o que será que ele ia dizer? Também não sei até hoje. Porém, o primeiro dia que eu fui fisicamente tomar ayahuasca, o cara tava sentado na minha frente. Fisicamente, na casa que eu tava, era uma pessoa X, não teve nada. Não foi, assim, uma pessoa que me trouxe uma clareza, mas, curiosamente, foram 10 anos depois do sonho que eu encontrei e eu lembrava do rosto cara, e era um cara mais velho, e assim, engraçado que tinham se passado 10 anos, mas ele, naquele momento de agora, ele tinha a fisionomia, a feição que eu tinha sonhado 10 anos antes. Então, assim, era uma coisa muito atemporal. Aí ali me deu certeza também de que eu tava, eu falei, meu, é isso. E quando, assim, eu fui passando os processos, eu sabia cantar todas as músicas que eu nunca tinha escutado, e foi, assim, um rito, assim, de muita luz, assim, do começo ao fim, eu falei, cara, é isso. E minha mãe ficou muito surtada, né? Coitada, né? Meu pai falou, você vai ficar doida que quando ela achar, ela vai e não vai sair mais. Minha mãe ficou, você não vai fazer isso daí, o pessoal você vai tomar isso daí, vão abusar de você não sabe o que tá acontecendo com você. Eu falei, mãe, o que a gente mais sabe é o que tá acontecendo com a gente, não existe isso. Até o que a gente não queria que as pessoas soubessem, a gente tá todo mundo sabendo, não tem condições. Que abaixou a minha mãe, olha que curioso, que abaixou, assim, a peteca dela, ela foi pesquisar, porque minha mãe é bem CSI, foi pesquisar o nome do lugar, tudo, ela queria saber tudo, a pessoa que me levou. E aí ela deu uma parada na hora que ela viu, ela pegou um desenho que eu tinha feito pra ela nessa época, com 7, 8 anos. Eu fiz um desenho de um sol, só que ao invés de raios eram flechas e tal, e era amarelo, não sei o que, nananã, e aí quando ela entrou no site da Porta do Sol, que foi onde eu comecei, era o mesmo símbolo, tipo, anos depois. Então, assim, ela falou, você me entregou esse desenho quando você tinha 8 anos, e aí você é desse lugar mesmo, eu tenho que aceitar. E ela falou que via um xamã, que ela tem uma clarividência muito grande, minha mãe, mas ela segue hoje uma outra linha. E aí ela falou, não, você tem um xamãzão, você tem um negócio que te acompanha, tal, tal, tal. E eu sabia, assim, eu tinha certeza. O primeiro dia que eu fui, eu falei, cara, cheguei. Era isso aqui. Olha que doideira, né, meu? Mas você teve uma infância tranquila, termos familiares, esse tipo de coisa? Olha, eu acho assim, sou filha única, né? E assim, a minha mãe e meu pai, eles são pessoas muito espiritualizadas, assim. Eles, na verdade, espiritualistas, né? Eles pesquisam muitas coisas, tal, assim, mas eles são pessoas conectadas, assim, com o sagrado, assim, de alguma forma. Minha mãe hoje Sim. segue, assim, mais essa coisa bem Sim. católica espírita mariana, né? Tipo, de Maria, tal. Meu pai já foi um pouco kardecista e tal, então assim, eu digo que assim, eu tive uma sorte de ter uma família de uma instrução, Sim. assim, não era uma coisa só física.
Só que, olha que curioso, eu sofri abuso na minha infância. E é uma coisa assim que eles não sabiam. Eu fui descobrir depois com a Sim, ayahuasca, inclusive. bacana. Fui passar por processos bem profundos na ayahuasca. A medicina sagrada é muito sagrada mesmo, né? Porque, assim, os primeiros anos de ayahuasca, inclusive esse primeiro ritual que eu fui, eu recebi um cuidado de um guardião. Sim, E quando eu recebi esse cuidado com tanto amor, aquele lugar assim de você tá ali quando você toma a medicina, né? Quando você consagra, você tá totalmente despido, né? Sua alma mesmo ali. E aí você vê pessoas tendo compaixão e carinho e cuidado com você, é uma coisa muito especial. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Tipo, você não sei o que é isso, mas eu quero fazer isso. Só que eu fui criada pelos meus pais fazendo trabalho social a vida inteira. Então, assim, eu me lembro, quando eu era muito pequena, minha mãe se encontrava com o sim. pessoal do Espíritas lá, eles tinham uma casa em Osasco, esse grupo que ela frequentava, e eles faziam sopão na Praça da Sé, de finais de semana, eles tinham um movimento lá na praça, depois era na praça ali do final da Consolação, não sei como chama aquela Sim. praça, mas era no final, e meu pai e minha mãe me levava, Bia, agora você vai descascar os legumes aqui, ó, você vai fazer isso, agora você vai dividir o pãozinho, tipo, eu lembro assim, 3, 4 anos, não descascava, né, quando dividia o pãozinho, você vai entregar o pãozinho, tipo, era de acordo com o que eu conseguia. Aí depois, minha Sim. mãe me levava nessas clínicas foi numa época que teve surto de AIDS e tal, e a minha avó, infelizmente, Nossa, quantos anos você eu tem? tenho 36. 36? Pô, mas aí era bem novinha mesmo, porque o surto mesmo foi em 80 e pouco, assim. Então, eu nasci em 87. A minha avó. Ela foi casada anos com meu avô e meu avô morreu muito jovem. Meu avô morreu de leucemia. Sim. E aí ela ficou 10 anos sem se envolver com ninguém, só tinha tido ele. 10 anos depois ela conheceu um rapaz, eles se apaixonaram tal. Ela tinha minha idade hoje, tipo, dos 36, 38 anos, o rapaz morreu. Descobriram que ele estava com AIDS e ela morreu pouco tempo depois, entendeu? Então, e era uma época que as pessoas, por falta de conhecimento, não sei se até hoje é assim, mas tinha muito preconceito. Ah, então não pode comer no garfo, não pode beber, não pode olhar, não pode chegar perto, não pode tocar a pessoa. Então tinha umas coisas assim. E aí a minha mãe me levava nas clínicas que recebiam essas pessoas, pra gente fazer trabalho voluntário lá, passava o dia, conversava, fazia as coisas. Aí ia em centro de idosos e passava o dia conversando com os idosos. Então, assim, sempre teve esse lado social, com essa força. Então, assim, eu falo que, na verdade, com essa parte, eu tive muita sorte dos meus pais me trazerem um lugar de igualdade com as pessoas mesmo, assim, de olhar, assim, o ser humano, de entender. Então eu cresci dessa forma. E aí, depois de muitos anos, primeiros anos de ayahuasca, inclusive, eu sinto que eu fiquei numa superficialidade, assim. Eu ia lá, consagrava, tinha curas, tinham coisas. Até porque eu fiquei numa superficialidade, por quê? Porque a pessoa tem medo, é medrosa. O meu segundo ritual foi em Minas Gerais e eu morro de medo de ET. Até hoje, inclusive, desculpa a evolução, mas eu tenho medo. Eu tenho assim, não vou dizer que hoje eu tenho um pavor que eu saio correndo, mas na hora que eu passo, que bom. Eu fico meio assim, né, meio aflita. Eu penso assim que não é muito fadas e doentes, eu prefiro, mas com certeza eu fico meio assustadinha. E aí eu cheguei em Minas Gerais, que tem um monte de nave diferente, de gente ser diferente. E aí antes do rito eu já tava vendo nada, eu falei, meu Deus, tudo bom? Eu falei, ai gente, agora. Aí eu tava lá nesse rito, né? E aí, olha que curioso, quando começou o ritual, eu olhei pra porta e tinha o ET na porta. Eu falei, mano, não, atrás do guardião. Eu falei, ai, não, 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 não. Na hora que eu fechei meu olho, e eu cantando, me esforçando pra cantar, hoje eu vim pra cantar, não vou passar mal, não. Hoje eu vim pra cantar. Aí, na hora que eu fechei meu olho, o cara tava em cima de mim, assim. Eu falei, ai, meu Deus, agora. Aí ele tava com, tipo, um objeto, parecendo um obelisco, assim, um objeto que ele enfiava no meu coração. E aí, de luz, assim. E aí eu, por causa dessa caceta do medo, eu falei assim, não sei nem de onde surgiu uma pessoa tão serena, que não sou eu, né? Eu fiz assim, obrigada, mas eu não quero. Aí ele simplesmente sumiu, como um bom ser que é da galáxia. Ele respeitou meu livre-arbítrio e não fez nada. Você perdeu. Fiquei assim, eu tinha um buraco negro no peito por causa dessa questão de abuso, que me fez. Não, aí foi assim, a descambança da vida, né? Se eu tivesse deixado aquele ET ter me curado naquele dia, talvez eu Sim. tivesse resolvido problemas que eu demorei tipo 10 anos de ayahuasca pra resolver, sendo que era só um transplante ali. Aí quando acabou, o dirigente falou pra mim, que era o meu padrinho na época da gente, eu tava nesse rita, né? Ele falou assim, aí uma pessoa falou, se tem gente aqui que eles trocam o cérebro, que eles tira aqui, ó, e troca, assim, né? Que tá torrado de vício, enfim, e tal. Mas Sim. foi um aprendizado muito grande. Mas enfim, aí
Não, detalhe pra ilustrar, né? Pra gente dar um pouco de risada. Eu não consegui no banheiro o ritual inteiro. Eu falei assim, eu vou no banheiro e eram umas janelas de vidro em Minas. Eu falei, de noite? Eu falei, o quê? Vai que alguém faz na janela assim, tipo, eu não vou. Falei, não vou passar no banheiro, não vou passar o ritual sem no banheiro, não vou. Mas enfim, a gente ia aprendendo coisas. E aí nos processos, depois de um tempo, o que aconteceu? Foi passando 1 ano, 2 anos, e aí tinha uma sequência de cura lá, que tinha um ritual, na época tinha um rito mais leve, que era um pãozinhos novos, era um rito mais lunar, e tinha um rito solar, que era um rito de cura, com uma ayahuasca preta bem forte, assim, bem profunda. Sim. E a gente ia pra cura, e aí tinha um segundo dia lá que chamava transformação. E, assim, todos os dias eu ia linda. O primeiro dia era inconsciente competente e vinha listinha lá, isso aqui é isso aqui acontece por causa disso e disso. Quando chegava na transformação, meu filho, eu rodopiava, eu virava do avesso, eu passava mal 4 horas, tinha alguma coisa ali que travava. Sim. E estou falando tudo isso para completar isso da infância. Que aí eu fui descobrir, depois de uns 4 anos, que tinha muita coisa que eu não sabia, era um buraco negro, aí eu comecei a acessar o que estava debaixo dessa camada. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, brincalhona divertida, mas eu sempre tive muita dificuldade de dizer não para as pessoas e de mostrar quando eu estou triste. Sim. Porque assim, quem vai gostar de uma pessoa que é triste? Quem vai gostar de uma pessoa que tem sombra? Então isso tudo eu disfarçava inconscientemente. Sim. E aí o Asca começou a me aprofundar e falar, cara, peraí, vamos ver o que tem essa sujeirinha aqui embaixo desse tapete. E quando eu levantei o tapete, não era uma sujeirinha, era uma cratera ali profunda, pesada. E aí falei, bom, agora eu vou ter que entrar nisso daqui. Daí processos de pessoas, eu sou uma pessoa muito abençoada, assim, com esses processos de pessoas que chegam na minha vida, assim, eu tenho uma consciência corporal, eu trabalho com dança, então eu tenho uma consciência corporal muito grande, eu percebo quando as coisas estão acontecendo. Agora, de uns tempos pra cá, tô ficando um pouquinho mais esperta, seguindo mais a intuição, porque eu acreditava muito nas pessoas, mas hoje em dia eu acredito mais na minha intuição. Eu falo, opa, pera, não é bem... E aí eu fui ter acesso, né? Então, assim, quando eu comecei a acessar, que eu comecei a chorar, eu ganhei, na época, de presente, uma outra pessoa da ayahuasca, uma massagem, que começou a destravar uns pontos de infância. Eu falei, como foi sua infância? Eu falei, não lembro. Eu só lembro do que meu pai me falava. Tipo, uma vez você brincou assim, uma vez era assim, o seu primo, não sei o que. Eu não lembrava da minha infância pela minha cabeça. Aí ela falou, tem trauma aí, você vai desbloquear. Putz, entrei no ônibus, vim embora pra casa. Eram 3 horas de viagem, dava pra dar uma pensadinha. Aí eu fui lembrando, eu falei, o que eu não quero lembrar? O que eu tô bloqueando? Veio pá. Aí foram mostrando situações de abuso, mas, e aí na época, né? Tá bom, então agora eu sou um ser evoluído, que eu tava lá, vou fazer o quê? Eu vou pensar o seguinte, não vou ficar aqui me vitimizando, eu vou falar o seguinte, então assim, o que essa porcaria que aconteceu na minha vida, dessas pessoas que fizeram isso, não vou ficar aqui me vitimizando, eu sofri abuso, não, pera, o que isso causou, quais são as sequelas, e vamos resolver essas sequelas, e tudo bem, já foi, já era, bola pra frente, mas eu não fazia a menor ideia do tamanho do rombo, da sequela, da construção da vida, da questão sexual, da questão de relacionamentos, do amor distorcido, tipo, uma porrada de coisa que eu não fazia a menor ideia. E nisso foi muito bom, porque assim, a ayahuasca, ela foi... A partir dali que eu falo que eu comecei a aprofundar mesmo em Rita, já fazia uns anos que eu consagrava. E aí, pra você ver, em 2018, eu fui fazer um TCC na faculdade de dança, que foi sobre relacionamentos abusivos. O que acontece? Pra eu entender e falar sobre os relacionamentos abusivos, eu tinha que entender de onde veio. E veio do abuso da infância. Daí eu comecei a fazer um tratamento com a ayahuasca, com a psicóloga e com o TCC, para entender qual que era esse rolê. Então minha professora, minha orientadora falava assim, senta ali e traz para mim qual que era a sensação do seu corpo quando você era criança e aconteceu isso com você. E aí eu trazia aquilo, daí ia pra ayahuasca e era 5 minutos de performance e 20 minutos no banheiro lavando meu rosto, me recuperando, voltando para trazer aquilo. E aí na ayahuasca entendia mais um pouco, e na terapia entendia mais um pouco. E a ayahuasca, como é uma medicina muito, muito sagrada e muito maravilhosa, assim, em todas as suas faces e dimensões e amor, assim, ela vai sempre trazendo um lugar, assim, de uma delicadeza, de compaixão nos processos tão incrível, assim, tão incrível, que, assim, ela foi resolvendo tudo,
tudo num nível de que, assim, a pessoa que eu tinha mais... O lugar mais traumático pra mim, que foram 3 situações do abuso, foi que a única pessoa adulta que eu tive coragem de conversar foi a minha avó. E a minha avó nasceu na Paraíba e ela foi abusada a vida inteira por parentes. Não, ela não chegou a me contar, mas eu sei disso, porque quando aconteceu a situação, que foi a única pessoa que eu tive coragem de falar, porque eu era pequena ainda, eu falei, vó, aconteceu isso, ela me expôs na frente de um dos abusadores, que era uma pessoa, parente da família, criança também, assim, adolescente, e aí ela não conseguiu lidar com aquilo por medo da minha mãe proibir de eu ir lá, de repente, deu pra entender depois, mas eu lembro da cara dela, hoje, assim, né, depois de uns anos, eu lembrava, assim, de eu falar, vó, aconteceu isso, e ela olhava na minha cara, tipo, ai, filha, tem isso, né, tipo assim, ser mulher tem isso, né, você tem que passar, não tem o que fazer, é uma questão cultural. Sim. E aí, foi muitas coisas que a ayahuasca me trouxe. Primeiro que minha avó, uma bruxona da palavra também, ela conseguiu me proteger, bloqueando a energia, porque a partir do momento que aquilo se aflorou no meu corpo, que a primeira situação foi com 4 anos, eu fiquei com uma energia desprotegida em relação à energia sexual que atraía esse tipo de pessoas que já faziam isso, né? E aí a minha avó falou assim, não inventa coisa pra sua mãe, você deve ter sonhado, não fala mais sobre isso. E aí isso ficou um comando mental na minha cabeça durante anos, nunca mais aconteceu abuso nenhum, e eu achava que eu tinha sonhado. E aí a ayahuasca desbloqueou, e graças a Deus, as deusas, todos os seres assim de luz, eu consegui lembrar disso e ter consciência disso antes da minha avó fazer a passagem. E eu conversei com ela sobre isso. Olha só. Então eu era adulta, isso foi assim uma bênção, porque assim, se eu não soubesse disso, porque assim, quando ela morreu, quando ela fez a passagem, ela levou um monte de coisa com ela, assim, dessas coisas. Então foi o ano que eu me libertei de um relacionamento abusivo, foi o ano que eu comecei a escrever o TCC. Então ela levou um monte de coisa dessa, digamos, desses caras de família mesmo, de coisas que a gente tinha que passar. Sim. E de aprendizados que a gente que não foram resolvidos, então ela levou aquilo, né? E aí foi onde abriu um monte de possibilidade de eu conseguir falar, cara, meus filhos não vão passar por isso, por esse tipo de coisa, vai parar aqui e tal. Mas antes dela fazer a passagem, eu consegui lembrar de tudo isso e eu consegui conversar em vida com ela. Falar, vó, você lembra quando eu te contei, quando aconteceu isso e isso? E aí ela tentou dar uma... Não! E aí ela não teve pra onde ela fugir. E a minha avó era muito maravilhosa. E ela olhou pra mim e começou a chorar e falou, você me desculpa, porque ela lembrou disso. Sim. E eu falei, não, vó, eu não quero que você fique mal, assim, tudo bem. Eu só queria saber que aconteceu isso, que eu precisei do seu apoio. Eu entendo o porquê que você fez isso, eu sei o porquê que você fez isso, mas queria que você soubesse que aconteceu isso, que você lembrasse disso, que a gente não colocasse isso embaixo do tapete. E ela pediu desculpa pra mim, perdão, e um amor que a gente tem, assim, para sempre, que inclusive Sim. vários momentos, né, de medicina, minha avó vem me trazer lições e sabedorias e compartilhar até hoje coisas maravilhosas como amor, coisas maravilhosas como as lições, uma que muito importante que ela me trouxe, eu falei com uma namorada esses dias aqui, e uma das lições que eu tive com a minha avó em Rito, eu senti a presença dela e eu estava numa semana que eu estava com muita saudade dela, e eu comecei a chorar, e aí eu não conseguia, era tanto amor que ela me trazia, na essência, que eu não conseguia me conectar com a dor de não tê-la aqui no físico. E aí eu tentava puxar uma dor e aquilo apaziguava, o amor era maior. E aí ela me mostrou que tudo que existe, isso é uma lição minha, né? Eu sempre falo lá nos nossos rituais, gente, quando eu compartilho um ensinamento, é uma opinião minha, vê se faz sentido pra você. Não leve como verdade absoluta, pra mim faz muito sentido. Ela falou, né, pra mim assim, me compartilhou isso, que todas as coisas que existem no planeta, todas as emoções e atitudes, tudo é expressão de amor e de não amor. O ciúme, a tristeza, a inveja são manifestações de não amor. O perdão, a compaixão, o amor são manifestações de amor. E todas as atitudes de pessoas, por mais ruins e cruéis que sejam, a gente consegue enxergar a manifestação de não amor. Falta, né? Falta de uma presença de amor, de uma situação que a pessoa não conseguiu lidar. E aí, assim, sempre vem trazendo. Então, a ayahuasca sempre, por mais que eu tenha tido essa abertura de infância, eu tive essa questão que foi muito forte, que você perguntou sobre a minha infância, muito forte sobre a questão do abuso, porque permeou muito, assim, questões minhas de relação. Eu fui muito, assim, só tive relacionamentos abusivos durante muito tempo, que foi uma coisa que a ayahuasca me ajudou a libertar mesmo, entender que eu sou merecedora. E ao mesmo tempo, né, o meu projeto de vida, que é trabalho com mulheres, com dança, dentro das comunidades, dentro de lugares realmente com pessoas em situações de risco,
que é um projeto que nasceu da ayahuasca, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não saberia. Assim como uma pessoa que passa por uma situação de adicção, quando ela se cura, ela consegue lidar melhor com as pessoas que têm isso, porque ela já passou, ela já esteve naqueles infernos. Com certeza, né? Então aí eu trago na ayahuasca, assim, essa aprendizagem que eu tive com a questão de merecimento, de ser mulher, de falar do meu poder, de me reconhecer, do meu lado selvagem, é o que eu trabalho hoje dentro das medicinas e com o meu trabalho aqui na matéria também. Então, se eu não tivesse também passado por tudo isso construiu quem eu sou hoje, a mulher que eu sou, a loba que eu sou, e aí é isso que a gente trabalha. Mas é incrível que esse trabalho que você teve de cura, né, desse abuso, eu acho que também acabou sendo um portal para tua avó, né, que passou por isso também, porque você deu uma outra visão para ela, completamente diferente do que ela tinha. Sim. Quanto mais antigo é, mais você encontra essas atrocidades, né, que tem com a mulher. Isso, muito assim, surreal, inimaginável, assim. Dependendo da época, é normal. É normal, sim. E a minha cunhada, ela faz um trabalho de sagrado feminino. E tem muito abuso que ocorre. Hoje a gente começa a ver a sociedade como está, um machismo que vem se aflorando, só que ele muitas vezes carrega aquele machismo tóxico, onde os homens ainda estão perdidos. Eles não estão entendendo esse movimento feminino, o que acontece. Eles não têm ideia e eles precisam se curar disso. Meu irmão faz o sagrado masculino e ela o sagrado feminino. E você percebe também que tanto em ambos existe um abuso também muito grande. E existe um conceito e um inconsciente coletivo mesmo de que aquilo é assim. Aqui, principalmente no Brasil, país latino, é um machismo que vem muito forte, de uma ancestralidade muito antiga. E ele vem se perpetuando, né, esse patriarcado tóxico por muito tempo. E agora a gente está começando a se livrar disso, mas ainda tem muitas pessoas que acham que é certo. Acham que a posição da mulher é essa. E, cara, não é. A mulher não serve para servir o homem, de maneira alguma. Que eu digo de servir em todos os aspectos, de cuidar dos filhos, de arrumar a casa, de organizar toda a vida desse homem. E ser a mulher que está sempre pronta ali para a parte sexual. Ele sai da mãe e vai para a esposa e é um filho. Exatamente. E ainda tem que satisfazer as outras coisas. Exatamente. Sim, o TCC que eu fiz, inclusive, olha que curioso, né? Eu li um texto para levar para minhas alunas, eu já dava aula, e o texto é de uma página chamada Ventre Feminista, e aí chama Não é Amor Se Te Machuca. E aí eu fui lendo, eram 19 frases, assim, não é amor se te proíbe de usar suas roupas, não é amor se você chora mais do que sorri, ia falando frases. E aí eu falei, eu vou ler isso aqui para minhas alunas, vou pegar isso aqui para ler para minhas alunas. Quando eu comecei a ler, quando acabou, eu falei, gente, de 19 frases, eu só não passava 2 no relacionamento atual que eu estava na época. E eu falei, gente, eu vivo num relacionamento abusivo. Tipo assim, porque essa coisa do machismo, inclusive, fica nos homens e nas mulheres. Exatamente. Aí as mulheres, né, agora que tá mudando isso, de fazer trabalho de casa, de entender que, eu vou ajudar a minha mulher a lavar a louça. Não, você vai lavar a louça da casa que você também mora. Não tem essa de vou ajudar. A casa também tá aqui. Eu estava ajudando ela com os nossos filhos. Não, o filho também é seu. Você tava, tipo, né? Então, a responsabilidade sua também. Exatamente. Então tem toda uma mudança que vem acontecendo, vai ficando também mais difícil, porque é muito tempo enraizado, mas não é impossível, a gente vem. E tem uma coisa que nem essa performance que eu fiz no TCC, que chama o meu TCC também chama Não é Amor Se Te Machuca, é uma performance que veio através da ayahuasca também ali nesse contato, nesses entendimentos, nesse 1 ano de pesquisa ali do TCC, que era eu contracendo com 3 rosas vermelhas, cada uma simboliza um relacionamento real que eu tive, onde eu achava que era o príncipe encantado, a questão do amor, e aí conforme eu vou me acariciando com essas rosas, elas têm sangue, e aí elas vão me cortando, me ferindo, e eu termino o negócio toda ensanguentada, toda arrebentada, é pra trazer esse lugar, me incomoda, porque a gente sempre vai pôr embaixo do tapete, a gente no lugar da mulher, a gente vai colocando embaixo do tapete, então quando eu falo, eu vou falando, não dá mais. Eu tive muita instrução de muita coisa na vida e eu achava que abuso era só sexual e físico. Não, depois é verbal. Que eu fui ver a questão da mentira, verbal, mentir, enganar, não sei o quê. E aí o relacionamento que eu tive antes dele, eu fui muito enganada, assim, mentiram, assim, muito. E eu falei, meu, que saco. Eu falei, mano, eu sou uma pessoa tão do bem. Detalhe, né? Fizemos um ritual em dezembro. O rito que a gente faz aqui também é um rito que é de sagrado feminino, mas a gente trabalha no homem e na mulher. E a gente tem uma parte, inclusive, bem forte de sagrado
feminino, onde várias vezes a gente sofre muito ataque de pessoas inconscientemente. A energia vem, atravessa para acabar com aquele momento, para trazer outro tipo de energia, para sobrepor aquele momento, mas são momentos assim que a gente vai sustentando e falando não. E aí a gente fez um ritual no final do ano para os guardiões ali, para uma linha de esquerda. A gente colocou assim, uma sugestão é pedir coisas que você quer tirar da vida. E aí eu estava no relacionamento e estava tudo bem. E aí eu falei assim, olha, eu não quero mais na minha vida pessoas, lugares, situações que não tem a ver com o meu propósito. Eu não quero, acabou, se chega. Eu sou do grupo do Vamos Plantar uma Árvore, do Vamos Fazer o Bem, não quero. Se não tiver a ver comigo, passa reto. Quero pessoas, lugares e propósitos que tenham a ver comigo. Inclusive, hoje estamos aqui. né, José? Pessoas, lugares e propósitos têm a ver com a minha ideia de vida. E aí, deu 2 semanas. Tipo, a pessoa falou, estou indo embora. Tipo, eu falei, oi! Aí eu ainda fui tentar ir atrás uma vez, assim. E aí eu sou uma pessoa que às vezes ainda tô corrigindo isso, mas ainda às vezes eu levo as coisas muito na brincadeira. Quando eu vejo umas coisas assim, eu falo, como se eu visse lá o meu guardião com a mão cruzada falando, você jura? Você jura que eu tirei o cara da sua casa e tá indo atrás do cara agora? Daí eu, não, tá bom, não vou mais não, vou embora, não vou fazer mais isso. E aí eu fui descobrir um monte de coisa, assim, muito zoada, de enganação, e eu falei, universo, eu não quero mais ser enganada. Quando o namorado que chegou, agora o atual, eu falei assim, já fui bem agressiva, assim, né? Eu falei assim, olha, tá vindo aqui, tá chegando agora. Mas assim, a gente nem ficou ainda, mas assim, não gosto disso, não quero saber disso, se for falando isso aqui, não quero, não gosto, não tô pra isso, não tô. A verdade não é crua, vamos lá. Sim. Tá dando certo. Mas é engraçado, porque uma das primeiras coisas que eu acabei vendo, não foi na ayahuasca, foi numa expansão de consciência que eu tive sem tomar nada, foi o meu lado tóxico masculino. Importantíssimo. Total, e eu tava num processo de separação da minha esposa, tal, então tinha muita mágoa, cara, foi uma coisa tenebrosa, assim. Eu fui trabalhando isso durante muito tempo, ainda trabalho, né, porque é difícil. Equilibrar o lado masculino e feminino dentro de nós, assim, homem, é complexo isso, né. E foi muito engraçado que hoje a gente é super amigo, eu e a minha ex-esposa, eu tenho um amor muito grande por ela, né, ela tem câncer, e é um câncer que não tem cura, o dela. Ela vai ter que fazer quimioterapia o resto da vida. E aí, num dia que eu fiquei sabendo disso, assim, eu fiquei bem chocado no que aconteceu. A gente sabe que essas doenças têm muito a ver com o campo mental, né? Então, infelizmente, eu fiz parte disso, né? E aí eu resolvi fazer uma música pra ela, que é uma música que fala sobre amor. Foi como eu fui percebendo o que é realmente amar uma pessoa. Então, com você aprendi a amar, só o amor vai nos libertar. Se amar em primeiro lugar, só assim saberá como amar. Amar é cuidar e respeitar, respeitar e cuidar é amar. Amar é compartilhar, compartilhar é uma forma de amar. Amar é saber conversar, é conversar sem magoar. Amar é saber confiar, confiar é saber amar. Amar não é desejar, é desejo de querer amar. Amar também é perdoar. Perdoar sempre ajuda a amar. Amando se aprende a viver, vivendo e aprendendo a amar. Amar somente por amar. Só o amor vai nos salvar. Com amor a paz reinará e o fruto do Pai florescerá. E é uma música que eu via de toda a minha trajetória, né? Eu falei, gente, olha como a gente deturpa o amor. A nossa sociedade, ela implanta um amor que é completamente deturpado. Acha que amor é paixão. E paixão não tem nada a ver com amor. O amor é algo que você desenvolve com o tempo. Você tem que plantar o amor todo dia. Amor é algo que você planta, é uma ação. E cultiva, né? Exatamente, você tem que ficar todo dia cultivando. Se você deixa, acaba o amor. E as pessoas não percebem. A paixão é simplesmente um mecanismo que tem no nosso corpo, que é químico, para você se conectar a uma pessoa. E daí você constrói o amor. Se você não constrói o amor, vai separar, porque a realidade vai vir. Né? Se não tiver todo esse propósito, né? Como eu falei na música, esquece que não vai dar certo. Então, 40 anos que eu fui perceber isso. É muito tempo. Tem homens mais velhos do que eu que não têm ideia do que seja isso. Né? E trata as mulheres como se tratava há décadas atrás. E depende muito de tudo, de criação, é tudo reflexo. Exatamente. Tudo assim. Se a pessoa não tá numa busca, é isso que você falou assim sobre a questão do amor próprio, a ação que você fez agora, sempre falo, na questão do relacionamento abusivo, por exemplo, a única saída é amor próprio. A única saída é amor próprio. Porque você dedica sempre pro outro, e aí quando você começa a dedicar pra você, é muito difícil. Muito, muito, muito. Sim. Eu falo que foi assim, foi terapia, foi trabalho, foram as medicinas, foi uma coisa assim pra sair que foi muito difícil.
isso, assim, a gente acostuma. E eu acho curioso, assim, quando você falou também, sabia que eu tinha, e de repente eu comecei a me deparar que eu tinha essa coisa tóxica também, do machismo e tal. E se a gente não tiver atento, pra gente abaixar um pouco a nossa bola mesmo e falar, como eu posso ser melhor? Eu posso melhorar nisso. Quando você já sabe, beleza. Mas se você falar, o que eu não tô vendo ainda de mim que eu posso melhorar? É tão importante. Exatamente. Sim, eu, por exemplo, eu tenho questões, eu sou o outro lado, né, da questões de machismo. Eu sou o outro lado, eu sou o lugar que sofreu com isso. Não que eu também já não tenha, sabe? Não que eu também já não tenha sofrido com isso, mas eu tive aprendizados na época da faculdade com questões de racismo que eu nem sabia que eu estava cometendo. Uma palavra ou outra que eu ouvi quando eu era criança, que meu pai falava, uma frase, eu falei perto de uma professora brincando, igual que eu sou brincalhona, ela ficou super ofendida, eu fiquei super triste de ter ofendido essa pessoa, e daí eu fui pesquisar e entendi que aquilo era uma frase que trazia um conceito racista e que eu não queria ter, porque a gente tá numa transição, inclusive. Eu acho que essa geração nossa aqui se lascou, porque assim, a gente tá numa transição de liberdade que é muito importante, muito necessária, mas é muito difícil, porque a gente tá lidando com um pessoal novo que já tá chegando com o chip atualizado, com o software totalmente limpo. Tem um filho de 18 anos que é trans, a minha filha de 11 anos, ela tipo super respeita num lugar, não que eu não respeite, respeito também e aprendi cada vez mais coisas, mas assim, ela teve um time de entender o processo 1000 vezes mais rápido que o meu, e que dirá o da minha mãe, do meu pai e do meu avô, que nem dava pra chegar. Meu avô, se ele tentar falar que a minha filha agora é um filho e teve outro nome, ele simplesmente ignorou o que eu falei e continuou chamando ele pelo nome antigo, não me deu nenhuma possibilidade. O meu pai e a minha mãe, que tiveram um atrito ali de falar, não, você vai aceitar isso? Eu falei, como assim aceitar isso? Tipo, não cabe a mim aceitar. Exatamente. Tipo, o cara tem 18 anos mesmo que não tivesse. Tipo, se Deus deu livre-arbítrio, quem sou eu para falar alguma coisa? E aí eu tenho que mesmo assim lidar com o meu entendimento de que, calma, filho, quando eu tô falando isso, primeiro eu falo pra ele, filho, quando eu falo isso eu tô sendo racista? Filho, quando eu falo isso eu tô fazendo uma brincadeira, um humor ácido, porque aí tem todas essas frases que a gente aprendeu a falar de outro jeito, Sim. e de repente tem que corrigir, porque senão isso afeta alguma pessoa. E tipo, né? Agora tudo tem que trocar? Sim, agora tudo tem que trocar. Porque isso fere ainda. E às vezes a pessoa fala, tudo bem, mas feriu algum dia. E isso foi condicionado a ficar tudo bem. E não está tudo bem. Porque com o mesmo jeito que alguém presencia um cara dando um tapa na cara da mulher pra ela calar a boca e fala, não, mas é que eu não vou me meter nisso. Então, assim, como que a gente vai se curar pra gente ter uma sociedade melhor onde isso não seja normal e a gente não fale tudo bem? Nem pra um tapa na cara, nem pra uma pessoa que fala humor negro e não humor ácido, trocar palavras. Tipo, quantas vezes a gente vai ter que falar, vamos aprender. E aí, assim, essa questão da medicina é muito perfeita, porque esse é um amor da medicina muito incrível. Não tem como. Ela te traz um ensinamento com tanta humildade. Como que pode, né? Uma coisa tão contraditória. É num lugar de uma superioridade tão humilde que você desarma, não tem o que você fazer. É verdade. Ela vem numa humildade, igual os guias quando vem, que você... Não sei se já aconteceu com você de você ir pra rir, você fala, puta, eu vou tomar uma bronca, mano. Aí uma vez eu cheguei a tomar uma bronca, sabe o que Caio Asca falou pra mim? Eu falava assim, não, então peraí, eu já sei que eu fiz aquele negócio errado, peraí, eu vou aqui no vaso, aí tipo, não, querida, não vai sair nada. Não, mas assim, é só você eu não limpar. limpa desse jeito, não. Fala assim, você não vai limpar. Olha, curioso, né? O lugar de falar, você acha que vai ser fácil assim? Não, isso aqui é o nosso ego falando com a gente. Não, ela não falava assim, ela falava assim, você não vai limpar porque você estava consciente. Você sabia que era pra você ter saído dali, você sabia que não era pra você estar ali, e você manteve uma energia. Agora você vai ter que aprender a lidar com essa energia. E num lugar assim, de um amor que você não tem como se desconstruir, assim, você fala... tipo, o que eu vou fazer, né? E ela vai te ensinando muito. Eu lembro que também teve um rito, uma vez lá na central, desse primeiro lugar que eu frequentava, tinha uma moça que eu achava até que ela não gostava muito de mim. Eu era bem novinha ainda, assim, 20 e poucos anos, lá na ayahuasca, e eu tava na guarda. E aí foi esse dia dessa situação, né? Que eu lembro que uma pessoa falou assim, não, quando você estiver passando mal, você pede pra se ausentar da guarda, pede espiritualmente e tal. E foi a única vez em anos que eu fiquei lá, acho que mais de 10 anos, que eu pedi realmente pra me ausentar da guarda. E aí eu tava parada assim, e aí passou um guardião por mim, que era muito meu amigo, e falou, tipo, o que você tá fazendo aí, né? Eu falei, não, tô aqui e tal. E foi um processo que fez, que eu fui no banheiro e falei, vou voltar. E falou, não, você não vai, tipo, não vai dar. E aí eu, tá bom.
E aí eu passei o rito todo, tipo, todo mundo lá nas estrelas, e eu, tipo, densa. Mas eu não tava passando mal, eu só tava com essa crise de consciência, de falando, ai, que merda, que eu fui fazer. E aí eu tava no final do rito bem quieta, só paradinha, quieta, assim, tipo, mas eu tava bem, não tava passando mal, não tava nada, eu só tava, tipo... digerindo aquilo que ela te falou. Isso. Aí a menina passou perto de mim e falou assim, o que foi que você tá assim? Eu falei assim, eu bem capricorniana, quando eu consigo ser capricorniana, eu falava assim, tô aqui contabilizando as broncas do astral. Ela falou, você levou bronca? Aí eu falei, é. Aí ela, que ótimo! Aí eu olhei pra cara dela e falei, nossa, tipo, que lado que você tá, garota, né? Tipo, como assim, que ótimo? Tantas lições, né? Ela virou pra mim e fez assim, quando a gente leva uma bronca, a gente sabe exatamente o que a gente tem que mudar. Eu falei, uau, abriu 1 milhão de portais na minha cabeça ali, porque eu falei, cara, é isso. Tantas vezes a gente chega na ayahuasca, tipo, ai, então será que eu vou? O que será que eu faço? Ai, e agora? Ai, não sei o quê. E tipo, ela fala, você tem que decidir. Aí você fala, ai, meu Deus, e agora? E você fica naquele negócio. Agora, quando fala assim, cara, não faça mais isso. Sim. É cristalino, o negócio, tipo assim, você quer resolver? Resolva, é cristalino. E a ayahuasca é tão perfeita, que é uma medicina que está nesse planeta, sobre a permissão da lei maior, né? Que pra mim, no meu conceito, Deus é um conjunto de leis divinas do universo mesmo. E aí, dentro da lei do universo, ela te mostra tudo isso, ela te dá todas as ferramentas, mas ainda assim, exatamente, ela respeita o seu livre-arbítrio, porque você que tem que fazer. A decisão é sua. Só acontece se você quiser. Pois né? Você sabe que eu tenho um compartilhamento, tem uma amiga minha que chama Carol Abreu, que hoje ela mora fora do país. Os primeiros hits que eu participei de mulheres dirigindo foi ela que dirigiu. E quando o meu namorado falou que tinha esse podcast que a gente fala e tal, e aí cheguei a ouvir um pouco com ele, a gente até, o vídeo a gente viu uma pessoa que tava no festival, que a gente falou, olha quem tava lá. E eu falei, meu, se eu tivesse uma história pra contar, contaria a história da Loba, que foi, tipo assim, o melhor trânsito que eu já tive na minha vida. Que, inclusive, essa minha amiga, que é a pessoa que dirigiu esse ritual, ela está fazendo um TCC fora do Brasil, falando sobre as medicinas. Sim. E aí ela usou um depoimento sobre essa questão do animal de poder e da doação que rolou com a loba para contar. Eu tenho uma ligação forte, né, com loba. Inclusive, eu descobri nesse ritual que eu vou contar que um dos meus animais de poder, o mais presente, é uma loba. E aí foi uma situação muito curiosa, porque, como eu falei, né, eu trabalho com dança, sou uma pessoa bem acelerada e eu tenho muita dificuldade de meditar. E aí a gente fazia uns rituais aqui em Cotia, no Celestial, que foi a segunda casa daí depois que eu entrei. Tinha os ritos. Um amigo nosso, que era o Panelli, fazia uma meditação, às vezes, em movimento, uma meditação do Osho. E era muito legal, porque eu entrava em transe muito rápido. E normalmente eu entrava muito devagar, e quando tinha essa meditação do Osho, o negócio subia muito rápido. E aí, tá bom, a gente foi lá fazer a meditação. Quando a gente voltou, assim, já pra Oca, eu já voltei pegadaça de ayahuasca, assim, bem forte. É, assim... Tenho amigos muito queridos que a gente fez, assim, que eu fiz ao longo desses anos de ayahuasca, e alguns que foram para outras casas, as quais eu frequento também. Eu sempre fui a louca das ayahuasca, tipo a caravana da ayahuasca, vamos comigo. Já cheguei a fazer 5 rituais em um mês, tipo, um por final de semana, e teve um final de semana que eu saí de um, entrei de outro, peguei a canequinha e falei, meu Deus, o que estou fazendo na minha vida? Tipo, o que está acontecendo? Muito apaixonada, né, pelas medicinas sagradas, assim. Mas aí esse rito em particular, eu tenho uma amiga que é uma das minhas melhores amigas, e a gente inclusive hoje está na casa dela uma temporada, a Docinho, e a gente tinha uma parceria muito forte, sempre teve, né, assim, de estar conversando aqui no meio, sempre, assim, participei de ritos que você não podia falar com ninguém, e participei de ritos que no meio do rito você pode trocar um rapé com a pessoa, dar uma conversadinha, e isso me ajudava muito a conversar sobre o processo. Mas beleza, aí esse ritual, aconteceram coisas muito fantásticas nesse rito. Uma delas é que a gente estava num sítio, que é o sítio de doação celestial, e aí esse sítio tem um lago. E eu tava num movimento dessa coisa da liberdade com o meu corpo, com ser mulher e tal, e ok. E aí eu tava no rito, e eu lembro que tem uma outra amiga, que é uma psicóloga, que tava no rito, e eu lembro que eu sentei perto dela, só tomar um rapé. E tava um calor, assim, bem quente, que, assim, a construção desse trânsito dá muito sentido pra coisa. Tava lá, e aí eu falei assim, nossa, a gente tá muito calor, assim, que vontade de dar um mergulho no lago. E eu sou muito das águas, eu sou metade lobo e metade sereia. Fui tomar um rapé, e aí eu falei assim pras meninas, eu falei, nossa, que vontade de entrar nua nesse lago. Olha que curioso, uma delas estava passando exatamente por um processo de lidar com o corpo e da questão de ser muito vergonhosa, de se cobrir, dessa coisa do pudor
amor. E eu cheguei justamente falando que a minha vontade era ficar nua e entrar no lago no meio do rito. Nada por acaso, né? E aí eu falando sobre isso, ela foi meio agressiva comigo. Ela fez assim, ué, cada um com seus problemas. Se você quiser entrar no lago pelada, você entra. Aí eu nem entendi, assim, né? A agressividade, eu olhei assim e falei assim, não, mas pra mim não é um problema ficar nua e entrar no lago. Eu só tô pensando se eu for fazer isso antes do rapé ou depois do rapé. Aí ela, tipo, se assustou, assim. Eu falei, eu vou fazer antes do rapé. E era uma coisa, uma situação, né? Porque não é uma coisa muito comum seria avisar, a pessoa vai ficar nua num ritual. Não, não é um lugar. E não era um lugar de, olha, pessoas, estou ficando. Sim. Pelo contrário, foi um lugar, tipo, tão sagrado. As pessoas estavam dentro da oca. Sim. Eu me afastei ali, fui pra um cantinho. Tinha um casal e tinha mais uma pessoa sentada, virada pro lago. Eu fui lá no cantinho, não fiquei fazendo pose, né? Tipo, simplesmente me despi, entrei no lago, dei um mergulho, que foi maravilhoso. E aí eu saí sereia, sentei com as minhas amigas e tomei um rapé muito maravilhoso. Assim, foi um rapé, um frescor, assim, um lugar de uma conexão com o meu sagrado feminino. Foi lindo, foi ótimo. Daí, aconteceu que eu levantei, tipo, coloquei minha roupa, assim, tal. Aí eu comecei a passar muito mal. Parecendo um peão, andando na grama, assim, de pé mesmo. Aí essa minha amiga passava por mim, fazia um joinha, assim. E daí a gente tem esse código, né? Quando a gente faz beleza bem, beleza mais ou menos. E, tipo, não, tipo, acabamos, no help. Aí ela veio perto de mim e eu falei assim, amiga, eu tô passando muito mal. Daí eu deitei, eu não sabia nem o que tava acontecendo, perdi completamente o controle. Aí ela chamou um amigo pra ajudar a gente, o Ale. Aí o Ale sentou e apoiou a minha cabeça na perna dele. E eu falava assim, Ale, a minha boca tá normal? Aí ele falava assim, tá normal. Por quê? Eu falei assim, tipo assim, eu senti eu tava duro, assim, tipo, pressionado, assim, minha cara, assim, no rosto. E aí foi uma coisa muito legal. O que era você passando mal? Simplesmente expansão de amor no meu chakra cardíaco. Eu estava sentindo uma energia de amor muito forte, que não estava cabendo no meu coração. E eu precisava expandir, fazer ela vencer essas barreiras ali e expandir. Aí eu falei pra minha amiga, assim, amiga, você pode pegar uma jarra d'água? Aí ela pegou uma jarra d'água e eu falei assim, e eu falei assim, você pode jogar no meu cardíaco essa jarra d'água? Eu tive muita dificuldade de falar. Quando ela foi jogando, assim, no meu cardíaco a água, eu tinha a sensação de um orgasmo pelo coração. Maravilhoso, era magnífico, era um negócio, assim, tipo um êxtase. E eu comecei a sentir uma gratidão profunda por todas as pessoas, pelos meus professores, pelas minhas professoras, pelas pessoas da minha caminhada, pelos meus pais, todas as pessoas passaram na minha vida, eu sentia, assim, todas conectadas com todas as pessoas. E aí, quando aconteceu isso, e eu tinha levado uma amiga, a primeira vez de ayahuasca, essa minha amiga é muito sensível. E a gente foi descobrir nesse dia que ela era muito sensível, porque é uma pessoa muito sensível. E ela ficou bem afastada da oca, porque a oca é mais forte, né, de energia, ela ficou afastada. Daí, quando passou esse processo, que eu melhorei, eu falei, eu vou lá ver como que a Gabi tá, né? Aí a Gabi estava lá, sentada, encostada numa árvore, parecendo que já tinha incorporado com a árvore, ali a árvore já era a mesma coisa. E eu cheguei pertinho dela, vendo se ela tava bem, tava no finalzinho do rito. Eu falei, nossa, parece que é um desses ritos que a gente não quer que acabe, né? Aí encostei lá com ela. Aí eu deitei de bruços, falei, você viu a moça que tava aqui no lado? Parecia uma sereia. Eu falei, e amiga? Ela falou, é forte, mas eu tô bem e tal. Só que a gente conversando um pouquinho, tava acabando o ritual. Aí eu virei o rosto pro outro lado e meu cabelo caiu no rosto e só que tava molhado ainda do lago e ficou uma coisa meio selvagem. Eu não sei dizer, ficou uma coisa que eu fiquei me sentindo selvagem. Eu conectada ali com a grama. Daí eu falei, nossa, eu não queria que acabasse nunca esse ritual. Assim, eu fui com um lugar bem de essência, assim. Aí eu comecei a respirar, aí eu fazia assim. Quando eu soltava o ar, fazia... Aí eu falava, gente, na minha cabeça, meu pulmão tá chiando. Aí hipocondríaca, gente, eu vou ter que sair daqui no pneumologista pra ver por que meu pulmão tá por que meu pulmão tá louca, totalmente louca. Aí a força falou, não, querida, não é isso, presta atenção. Aí eu falei, gente... Aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aqui dentro que quer sair. Aí eu falei assim, aí eu falei, aí é uma porcaria essa parte, porque nosso cérebro começa a fazer ligação com coisas que você tem na sua cabeça. Aí eu falei, e olha que eu nem assisto muito filme de terror. Eu falei, meu Deus, um alien, para de dar o TDAH aqui, volta de foco, tipo assim, pera, presta atenção. Aí eu falei, cara, tem um negócio dentro de mim que quer sair de mim. Aí eu, tipo, tá bom. E nisso eu tava deitada de costas pra minha amiga, mas minha amiga tava sentada encostada na árvore e eu deitada na grama, com a cara na grama, olhando a luz do sol através dos meus cabelos e sentindo assim. Aí eu comecei a falar, vou dar vazão pra isso. Aí eu... Aí eu falei, mano, tem um negócio estranho aqui, tipo, meio fera, assim, sabe que negócio que é esse aqui? Aí a força falou assim, uiva. Aí eu falei, que uiva? Como é que eu vou uivar? No meio das pessoas. Tipo, tem 60 pessoas aqui, eu sou louca, tipo, como assim uiva?
que uiva. Aí falou assim, tá bom, tipo, se você não uivar, Não, Iva. você vai perder a oportunidade de receber o que você ia receber. Aí eu falei, opa, vou uivar, agora pera, eu tô uivando. Aí eu comecei, bem baixinho. Na hora que eu comecei a fazer assim, a minha amiga encostou o braço e Solta, ai, né? amiga, ela falou, ai, amiga, o que isso tá fazendo? É a primeira vez que a menina foi no rito, né? E foi muito louco, porque eu tava com o trânsito tão aberto que eu tava de costas pra ela e eu vi a cara dela. Falei assim, amiga, eu tô num processo aqui, é sério. Tum. Eu vi na hora, ela se fechou ali, parou de interferir. E aí comecei a soltar, e comecei a rosnar, e comecei a uivar, e comecei a rosnar. Meu, aí eu falo que eu fiz o Power Rangers do Animal de Poder, que eu fui, hora de morfar, eu fui me transformando num negócio ali, foi um negócio muito doido. Eu falo que era o crepúsculo do Power Ranger, que eu fui virando lobo mesmo, de verdade, assim, eu fui vendo a pata. Aí conforme eu ia uivando, assim, o focinho começou a sair, minha garganta esticava, assim, eu uivei, fui um negócio forte, e eu uivando, eu já não tô nem aí se tem pessoa ouvindo, se não tem, eu tava naquela conexão ali, um negócio. Quando acabou esse negócio do uivo, assim, que eu fui voltando, aí que meu cabelo tava assim na cara, tava tipo totalmente assim, sentindo meu corpo inteiro, assim, muito selvagem, aquela coisa muito forte. E aí eu parei, eu senti as minhas costas queimar. Tem um símbolo nas minhas costas. Eu sou metade mulher, metade loba. Eu falei, eu vou fazer essa tatuagem. Aí eu falei, eu só preciso achar alguém que faça essa tatuagem, porque ela já existe nas minhas costas. Eu preciso achar alguém que materialize essa tatuagem. Sim. E aí eu fui embora, beleza. Quando eu cheguei na minha casa, eu tava com o cabelo ainda meio úmido, diferente do normal, porque era água de lago. Aí eu joguei o cabelo pro lado assim e tirei uma selfie, assim. Impressionantemente, ficou completamente diferente a metade do meu rosto com a outra metade. Aí eu peguei essa metade que tava mais selvagem, e aí eu fiz um esboço de uma tatuagem. Depois eu demorei 4 anos pra conseguir tatuar. E quando eu consegui tatuar, não tinha ficado muito legal. Ainda bem que era nas costas, não era uma coisa que eu via todos os dias, assim, mas não representou. Meu, aí passou um tempo, e aí eu comecei a seguir um cara na internet que ele era especialista em cobertura de tatuagem. Comecei a seguir, daí viajei, fui fazer o orçamento do cara. Era um valor assim, tipo, que eu não tinha como pagar ali na época, mas eu falei, puta, mas eu vou tentar dar um jeito. Eu peguei e fui viajar. Quando eu voltei, esse cara tinha explodido na internet. E aí, assim, ficou o dobro do negócio. E eu falei, cara, mas esse cara vai fazer minha tatuagem. E aí eu comecei a conversar com o assistente dele. Ele falou, qual que é a ideia da sua tatuagem? E eu falei, eu tenho um lance espiritual com essa tatuagem, que ia acontecer um ritual, não sei se já ouviu falar de ayahuasca e tal. Aí ele falou, então, o tatuador toma ayahuasca. Pô, legal. Aí ele falou, Bia, surgiu uma vaga aqui de uma desistência em São Paulo, você quer fazer tal dia? Eu falei, não, mano, eu vou dar um jeito, vamos fazer semana que vem, tal, não sei o que, não sei o que. E aí ele falou, vai estar em São Paulo tal dia. Aí passou um mês lá, tal, a gente começou a conversar com o assistente. Aí ele falou, Bia, vagou semana que vem. Aí ele falou, vai estar em São Paulo essa semana, esse final de semana tal, vagou semana que vem. Eu falei, putz, que legal, cara, não, vou dar um jeito aqui, que eu vou fazer. Ele falou assim, nossa, ele tá em São Paulo? Tem o rito domingo, que é o rito que eu faço com a minha amiga, que nós somos dirigentes há 3 anos. Eu falei, ele não quer vir consagrar? Espera só um pouquinho, que eu acho que ele quer. Aí daqui a pouco me liga o tatuador. Oi, tudo bem? Bia? Eu falei, Ele falou, não, sabe o que é? Eu estava meditando hoje de manhã, porque eu estou de folga amanhã, que é domingo, cheguei em São Paulo, e eu acordei hoje meditando que eu queria consagrar. E aí eu pesquisei na internet, não achei nenhum lugar para consagrar ayahuasca. E aí eu tava meditando, pedindo pra medicina me mostrar onde que era pra eu consagrar. E aí o Ricardo falou assim que você tá, eu falei, tô indo te buscar à noite, onde que é pra ir? Vamos lá, busquei. Ele veio, a gente teve uma super conexão, assim, um irmão, assim, da vida, de um carinho, de um lugar, assim. Ele veio no rito, aí expliquei pra ele, ele falou assim, daí o assistente, não, mas a gente vai combinar aqui, como que tal. Eu falei, eu não quero saber o que vai acontecer. A gente vai tatuar na terça-feira, não importa o que vai acontecer. Não, mas você é doido, você nem conhece. Não, vai acontecer. Isso aqui não é sobre físico, é espiritual. A sessão durou 8 horas de sessão de tatu. E assim, eu não olhei nenhuma vez no espelho. E aí, quando acabou, eu senti o mesmo ardor do dia que queimou as minhas costas. Assim, e eu já tinha feito uma tatuagem nas costas, não era a mesma coisa. E era um ardor ali de feliz. E eu falei, cara, agora a loba chegou. E bem no processo, quando começou a mudar um monte de coisa na minha vida, tipo, chegou. E ele é um querido, assim, toda vez que ele pode, que ele vem, ele vai no nosso rito. É bem gostoso, é bem interessante. E mais uma das maravilhas e conexões que a medicina traz pra gente, assim, né? Medicina fantástico.
isso. Hoje eu tenho a minha marca que é a Solta Essa Loba, que é exatamente sobre isso, que também veio de ritual em Minas Gerais, a esposa do dirigente toda travada. Eu falava, cara, a gente no meio do rito, eu dançando, e eu falava, a gente teve uma puta conversa sobre mulher, sobre relacionamento. Eu falei, chega na sua casa, vai, manda as crianças pra casa da avó e pega ali, vai, o que você deseja, o que você quer. E eu falava assim, a gente tem que ser selvagem, a gente tem que ver, não é só o que o cara quer. O que você quer que seu marido se vista de bombeiro e sei lá, o que você quer? Tipo, faça alguma coisa, tipo, pensa no que você quer e vai, sabe, põe pra fora isso. Daí no meio do rito vai, e ela ficou meio assim, eu falei, solta essa loba. Tipo, de onde veio essa marca, junto com o Animal de Poder, é um dos trânsitos mais incríveis, assim, da vida de conexão. Quando eu tô em apuro, ela aparece assim, no sonho, ela aparece no rito, tem essa conexão. Quando é lua cheia, eu chamo minhas alunas, a gente uiva, grava. Gente, olha essa lua, vamos soltar as lobas, é agora. Então, eu tô fazendo muita magia. Mas é engraçado, né? Pô, é a loba, né? É a coruja. É não sei o quê. Quando eu fui ver o meu, rapaz... O meu animal de poder é a preguiça, velho. Que legal. Eu fiz uma meditação pra chegar, né? Tem até num podcast chamado Magicando. E eles têm uma meditação guiada que leva ao teu animal de poder. Eu me coalhava de dar risada, mas depois eu fui ver o que é, né? Porque tem todo um significado, né? Legal. Porque você precisa ter uma paciência de Jó. E objetivo naquilo que você vai fazer, porque você é devagar. Que legal. Entendeu? Então você tem que ter esse objetivo na vida. E como casa, né? E como encaixa, porque eu sou professora, o lobo é totalmente lugar professor, matilha, cuidado, tem tudo assim. Mas assim, aqui no xamanismo tem esse lugar de cada linha tem especificações, né? Então tem uns que são 3, tem uns que são 5 animais. Agora também tem aqueles que ninguém quer ter, né? Que ninguém quer conectar. É o sapo, a aranha, gente. Não, mas todos têm uma importância muito grande, né? E tem um negócio de conexão. O meu padrinho, que é o Sérgio, né, Rosenblit, ele fala assim, que é o Cessé, ele fala assim, o xamã, ele fica atento aos sinais das coisas. É muito doido. Se você for ver a conexão, desde pequena. Formiga. Desde pequena, tem uns negócios, tipo, absurdo. Minha mãe mudou pro sítio quando eu tinha 8 anos. Aí, assim, passa 5 pessoas no batente da porta, todo mundo passa, vai e volta, vai e volta. Na hora que eu passo, eu arrepio inteiro, eu saio andando, falo, o que foi? Pode procurar que tem uma aranha. Tipo assim, pode procurar. E aí vem em mim, tipo assim, todo mundo na casa, vai cair cai do teto uma aranha no meu ombro. Tipo assim, sempre era comigo. Aí você vai pesquisar também. Respeito pela teia da vida. A aranha é um ser que tem fé, tem muita fé, porque é o ser que ele faz a teia e espera o Criador oferecer o alimento, que o alimento vem parar na teia. Tipo exatamente. Assim, então, e tem muito a ver com o sagrado feminino. Todos os animais têm a sua beleza. Né? Que a gente vê um animal peçonhento ou um animal muito simples, acha que não tem nada a ver, né? Vida aí. Mas é entender também, né, que a gente tá nesse processo de evolução forte, né? E aí não tem outro caminho se não ir pra frente, gente. Tem que ir, né? Sabe que uma coisa curiosa, assim, que da parte da espiritualidade, da minha, assim, que eu lembro uma coisa que achava muito estranho, essas coisas que as pessoas falavam, assim, em algumas religiões. Você tem que temer a Deus, você tem que temer a Deus, você tem que temer a Deus. Isso nunca me soou confortável. Eu achava, assim, que como assim, tem que temer? Tem muitas religiões... Tem que temer, né? Você tem que amar ele, temer não tem que temer. Tinha uma sensação, mas olha que curioso, a caminhada da gente, se a gente parar pra olhar, tudo tem algum sentido. Anos de ayahuasca que eu tenho, só que nesses anos de ayahuasca que eu tenho, eu me afastei 1 ano e meio de ayahuasca dentro desse período, porque eu fui parar na igreja evangélica. E aí, na igreja evangélica. Eu fui parar na igreja evangélica, e você fala, nossa, por quê? E eu fui, depois eu entendi, eu falei, por que eu passei? Se eu fui da ayahuasca, voltei pra ayahuasca, e eu gosto das entidades, dos guias, por que eu fui para lá? Daí eu falo, eu fui conhecer Jesus Cristo, que eu não conhecia essa energia, não tinha esse conhecimento sobre essa energia, e aí eu fui lá ter esse conhecimento. E aí, uma época, eu fiz um pouquinho de curso de teologia, comecei lá, mas também não continuei, porque tinha umas coisas que não dava, assim, né, e tal, mas essa coisa de temer a Deus já vinha antes, né, da igreja católica, dos meus avós e tal. Você gosta, você tem que temer a Deus, temer a Deus. Não, é que isso daí vem do Velho Testamento. Só que olha que
curioso. Aí eu não gostava desse tipo de negócio. Você tem que temer a Deus. Eu não curtia. Essa palavra não servia pra mim. O que me afastou foi porque eu falava, cara, eu acredito em reencarnação, eu acredito porque eu tenho acesso, inclusive, tipo, não dá pra não acreditar. Não vai dar, gente, pra seguir por aqui, porque estão botando muita portinha aqui no lugar que eu não tem como. O que aconteceu? Teve uma época que uma bruxona maravilhosa, Denise Reis, essa bruxona, uma vez ela falou assim pra mim, minha filha, Bia, tem que estudar. Eu falava, mas vai estudar o quê? Ela dava uma de ayahuasca, não falava, porque a ayahuasca falava mais que ela falava, mais, ainda mais se estudando. Ela falava assim, não, você tem que estudar. E eu falava, mas o que eu tenho que estudar? Você tem que estudar. O que eu tenho que estudar, meu Deus? O que eu tenho que estudar? Eu falei, meu Deus, que eu tenho que estudar. E fiquei lá, o que eu tenho que estudar? O que eu tenho que estudar? E aí um dia eu descobri que era, tipo, eu tinha que ir atrás de entender que guias que estavam aparecendo, que aquele pessoal que estava trabalhando comigo, que vinha, que fazia isso, que fazia aquilo outro, e eu fui entrar na Umbanda. Quando eu entrei na Umbanda, a minha mediunidade fez assim, pum, abriu mais. E aí eu fiquei, tipo, muito louca. Eu fui assim, eu rodopiava no meio da rua, foi uma doideira. Assim, foi uma doideira mesmo. Eu falei, cara, eu tô ficando louca, tô ficando muito louca. E aí comecei a ir pra Umbanda, e a mãe me ensinou lá uma firmeza e tal, que era de uma vela. Eu falei, mãe, não tá adiantando. Daí ela me ensinou uma mais forte, daí eu falei, beleza. Então agora deu. Eu ia lá, eu falava assim, cara, todo lugar que você vai tem umas panelinhas e tal, mas eu falei, eu já tenho que lidar com as panelinhas lá do outro lugar que eu vou. Então aqui eu vou só fazer o que eu tenho que fazer, ficar quietinha, eu vou vir aqui, bato minha cabeça no lugar, converso, falo, gente, tô aqui, me ensina, me ajuda, cura minha cabeça, eu tô ficando louca, tal. E foi indo, eu fiquei um ano lá no processo, quero voltar, inclusive, porque me faz falta, assim, mas enfim. Fiquei lá no processo, aprendi muito, tive contato com meus guias, assim, foi muito importante. E aí, um dia, o Ogã da casa me falou assim, eu falei assim, eu queria estudar, queria ler, não sei o que, ele me passou, eu já tinha lido aquele livro do Guardião da Meia-Noite, ele me passou um livro que era Os Guardiões da Lei Divina. E é um livraço, que esse aqui eu indiquei pra ele, pra minha namorada, de ler os dois e tal, e eu não tenho a paciência de ler, então eu escuto, eu gosto de audiobook. E aí eu tava fazendo um trabalho que envolvia jardim também, envolvia uns negócios, prestando um serviço numa casa, e aí eu ficava trabalhando e ouvindo vários livros. Quando eu ouvi esse livro, eu entendi esse negócio de temer a Deus e eu falei, que legal. O lance do livro, ele te conta sobre as leis divinas. Tem essa coisa da lei divina, que é o que a gente estava falando agora. Eu sou assim, gente, bem iniciante nos estudos sobre isso, mas a minha percepção que eu tive sobre isso do caramba, assim, pra compartilhar, que lá no livro do Guardião da Meia-Noite tem momentos ali que mostram lá que tem uns seres de luz e tal, e quando os caras descem ali pra resolver umas coisas nas trevas, os caras meio que um outro cara vem lá e fala, peraí, vou te cobrar aqui de uma coisa que você fez lá na outra vida, e o cara que é um ser de luz, ele não tem o que fazer, ele tem que pagar por aquilo que ele deve. Exatamente. Dentro da lei divina. Não importa o quão você estiver iluminado, se você tem uma conta para pagar da vida 33, 34 para trás, você vai ter que pagar uma hora ou outra de alguma forma. Lá nesse Guardião da Meia-Noite, acontece que esse cara que era iluminado e que passa por uma situação dessa que ele vai ter que pagar uma conta, ele volta todo arregaçado de energia, tipo, todo zoado. Ou seja, ele volta regredido, mas para recuperar, ele vai se recuperar, mas assim, ele volta regredido. E no livro dos Guardiões da Lei Divina, vai contando a história de um outro ser. Mas nesse lugar da lição, tem uma hora que ele também cai nesse lugar, que um cara chega lá, um trevoso lá, chega nele e fala, você vai ter que pagar isso daqui, então você me deve. E aí o trevoso leva ele lá pra um lugar lá, tal, e aí a postura dele de entender, através da consciência, que ele não é mais aquele cara da outra vida que fez aquilo, e aí ele fala, eu estou aqui disposto a fazer o que eu tiver que fazer para me redimir daquilo, porque eu não sou mais aquilo ali, aquilo transforma a realidade de um jeito que contagia, que transforma outras pessoas, e você fala, meu Deus, agora o cara vai ficar bravo, porque ele acaba, inclusive, ajudando outras pessoas a evoluírem a caminhada, e aí você fala, mano, o cara vai ficar bravo com ele, mas não, o cara chega e ainda agradece, não, aqui tava muito lotado, obrigada, você ajudou. Então, assim, o que vai... tipo, mano, o que acontece? O que salva a pessoa dentro desse lugar aí, fez muito sentido pra mim, assim, o que salva mesmo, no final das contas, é você ter consciência, você buscar a sua melhora. Aí eu falei, cara, agora eu tenho medo, agora eu temo a Deus, mas não é Deus, um homem barbudinho, de branco. Inclusive, pra mim, Deus é a deusa. Assim, pra mim, Deus é o conjunto de leis, e hoje eu temo nesse lugar de falar, meu Deus, por favor, que não crie karma. Não, pera, desculpa, quando tem uma discussão, um negócio com alguém ali, que eu falo, meu Deus, qual a minha parcela de responsabilidade nisso? Me desculpa por isso, eu não precisava ter tido essa atitude, que pena que eu tô assim. Pra eu falar, mano, quanto mais consciência eu tiver, e é um lugar que eu falei, puta, agora eu temo a Deus nesse sentido de Deus sendo o conjunto de leis, que é assim que rege o universo.
quero buscar essa consciência, buscar esse autoconhecimento mesmo, de você conseguir expandir isso. E isso entra num lugar muito legal, assim. Minha melhor amiga, que a gente tem vários milhões de arranca-rabo, a gente tem várias conversas sobre isso, porque a gente treta pra caramba, que é essa que a gente faz o rito, a gente tretava, agora a gente tá muito bem, inclusive. A gente tretava muito com umas divergências, até um dia que a gente falou, eu fui pra um rito, ela é mais terrona, assim, ela segura mais, apesar de ser Capricórnio, com acidente de Capricórnio, eu tenho 248 acontecimentos em peixes, o que me torna pequena sereia com pós-graduação em Maria do Bairro. E eu sou muito dramática. E aí, na hora que chega no rito, eu fico destruída. E aí, no rito, eu falei, cara, não tá errado, cara, tá errado isso. Não, eu vou lá e falo, não dá, isso aqui eu errei, isso aqui, gente, desculpa, também tô aprendendo e tal. Só que assim, amiga, então que eu tô no CFO, ou vai ou racha. A gente tem muito mais a ganhar vendo melhor uma na outra e se apoiando do que a gente ficar nessa treta. E outra coisa, você é minha melhor amiga, essa pessoa que mais me conhece no mundo. Se eu falar uma coisa pra você, Sim. ou você falar uma coisa pra mim, aí que eu tenho que prestar atenção, porque você tá vendo coisas que eu não tô vendo sobre mim. Eu não acredito que você quer meu mal. Eu não acredito que você me ama, que você não quer meu mal. Então, assim, vamos alinhar isso daqui. Assim, importante pra mim, esse lugar abriu muita clareza, assim, pra mim, sobre o lugar da espiritualidade, da gente lembrar a todo momento que essa vida aqui é passageira. E eu sou uma pessoa que eu sou muito apaixonada pela vida. Às vezes eu falo, gente, se eu viver 100 anos é pouco, porque eu gosto muito de viver nesse planeta. Eu gosto muito dos contatos, eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de falar, eu gosto de fazer muita coisa. Não dá tempo de fazer tudo que eu quero fazer na mais existência. Mas a gente tem que buscar isso. O viver é uma ação. E a gente tem que ter essa ação de viver e viver da melhor maneira. E muitas vezes a gente se apega a coisas que não precisa se apegar. E deixa de ser feliz por causa disso. Eu vejo por mim mesma. É uma coisa que eu trabalho hoje em dia. Não me pegar a pensamentos negativos, de coisas que estão acontecendo no mundo. Cara, o negócio é você, segura na mão de Deus e vai. Confia, tem que confiar. Você tá aqui, você planejou de estar aqui por um motivo. Então segue esse motivo e vai. E vive a vida bem. Com amor no coração, é esse que é o negócio. É da melhor forma possível. Dentro do que a gente consegue também. E você tem uma casa também que serve a ayahuasca? Isso. Aonde fica? É em Cotia. Eu e a Michelle, né? A gente tem um espaço que chama Galeria das Deusas, onde a gente promove algumas vivências sagradas com dança, com as medicinas também. Então, assim, a gente tem vários trabalhos dentro da Galeria das Deusas. E um dos trabalhos dentro da Galeria das Deusas é o nosso rito. É um rito que a gente procura fazer o mais acessível possível mesmo. Inclusive, a gente foi para Minas em outubro de 2020. Duas amigas, né? A Michelle e a Eudócia, que é a Docinho, me resgataram no dia que eu passei uma situação muito forte com o meu ex-marido e elas foram me resgatar, assim, resgate mesmo físico, com viatura, com tudo que você pode imaginar, né? Numa noite antes que a gente ia viajar para Minas para ir para um ritual. E aí a gente saiu da minha casa, foi para uma delegacia, viajou na madrugada, cheguei lá assim arrebentada, parecia que eu tinha chegado de uma guerra, assim mesmo, assim, toda espiritualmente bem arrebentada. Ali começou assim esse desejo. A gente já tinha feito um curso juntos que era de dança tribal ritualística e conversava muito sobre esse contato com deusas, com as divindades femininas de vários tipos de povos, com a questão de rezar com o corpo, rezar com o movimento, o movimento ser um rezo, dessa sacralidade, desse corpo feminino. Aí a gente chegou a fazer vários rituais sem medicina dentro desse curso, tipo ritual da menarca, que é você honrar a sua menstruação, mesmo as mulheres que já nem menstruam mais ou que passaram pelo processo, estudar esses rituais femininos, essas coisas, tenda vermelha, essas compartilhares, essas de mulheres, né, sobre essas rodas sagradas. E aí a gente já tinha feito esse curso, aprendido algumas coisas e a gente foi para Minas nesse rito, que foi um rito que abriu portais, assim, pra gente, né? E aí a gente foi pra casa de apoio onde a gente estava dormindo e aí a gente falou, vamos montar o nosso rito sagrado feminino. E isso foi em outubro de 2020 e aí em janeiro de 2021 a gente começou a fazer os rituais. Tinha um tempo de experiência com ritos, então a gente começou muito assim, pela experiência que a gente tem, pela questão do sagrado feminino, a gente sentiu, as três sentidos juntos de ter esse chamado, na época eram 3 pessoas, né? Fazer esse chamado pra gente abrir esse ritual. E aí, o que aconteceu? A gente começou da forma que a gente aprendeu. Então, dentro das casas que eu passei, uma delas tinha aberto uma filial em Cotia, inclusive, que era da Porta do Sol, e eu passei pelos trabalhos áureos, entendi como é que funcionava a energia de você consagrar a egrégora, a energia da casa. Eu tinha passado, assim, pela experiência. E aí a gente começou na minha casa, e a gente fez um altar, e a gente colocou várias coisas desse altar que vinha do curso do Sagrado Feminino. Sim.
que aconteceu? No primeiro rito que a gente fez, veio um guia na minha colega, na Doce, e falou assim, gente, o que vocês estão fazendo aqui? O que é isso? Você está chamando a deusa do Egito, o cigano, o que vocês estão fazendo? A Pachamama, tipo assim, peraí, né? Pera, o que acontece? Legal, que bonito que vocês honram essas forças todas, mas não dá pra vocês fazerem isso, porque a universalidade tá melhor. Só que nesse primeiro ritual, aconteceu que foi muito engraçado. Hoje é engraçado, na hora foi assustador. É que a gente começou a consagrar, consagramos, até a gente tinha uma graduação assim, é uma 5x1, mas ela é bem forte, a gente tomou bem pouquinho, tipo 30 ml, e aí o que aconteceu? Na hora que começou a subir a força, eu arregalei o olho e falei assim, não tem egrégora, ferrou, socorro, quem é que vai sustentar essa força? Não tem guardião, não tem egrégora, não tem nada. Na hora que eu olhei pra cara da minha amiga, eu fui chegando bem pertinho da boca dela, assim, pra entender o que tava acontecendo. Ela tava, salve rainha, mãe de misericórdia, ela tava fazendo uma oração pra mim, de tão, assim, tão tenso que o negócio tava assim, muito forte, assim, hoje, que nem eu comentei, né? A gente acaba dando risada porque a gente lembra do contexto da coisa, mas ali foi o nascimento da egrégora, assim, tipo, era muita energia passando, uma energia de caos muito grande. Quando passou esse movimento, aí firmou, assim, na sala da casa ali, assim, uma energia que nós três vimos, assim, a luz, uns flashes azuis e tal, e aí a coisa começou a se firmar. Alguns dias nós começaram a dar um direcionamento de algumas coisas que a gente precisava ter atenção. Tem que ter fogueira. Daí o segundo rito já foi com fogueira, vamos ver a fogueira, tal. E aí a coisa começou a se firmar. Então a gente foi entendendo essas instruções, entendendo como que seria, entendendo assim, gente, não dá pra sair colocando coisas da nossa cabeça, não tem um roteiro, então não é um evento, é uma outra coisa. Sim. Aí a Força da Medicina foi trazendo pra gente, a gente foi estudando mais, foi se aprofundando, porque tinha muitos guias que a gente acabava trabalhando que não ia dar pra falar. Xamanismo, até porque nenhuma de nós somos xamãs, assim, e temos muito respeito com essa medicina e somos muito gratos por ter o privilégio de consagrar, né, todas elas. Depois do sexto ritual, assim, foi bem finalzinho de pandemia, aí a gente teve uma liberação de abrir pra outras pessoas, mas pros nossos, assim, as pessoas que já consagravam. Aí foi indo, a gente começou com 3 pessoas, aí foi pra 13, aí foi pra 18, aí foi pra 25, daí o espaço ficou pequeno, daí a gente foi pra um outro espaço de um outro amigo nosso, que recebe um monte de comitiva indígena aqui também, o Luiz Amalho, que é da Nimbu, aqui de Cotia, recebe várias comitivas, a gente fez no espaço dele, com 35 pessoas, aí depois já começou a ir pra 40 e poucas pessoas, e hoje a gente faz um rito de 60 pessoas, a gente não passa desse número, sempre assim, no máximo 6, 7 novos, e aí ele foi se construindo. Então, assim, hoje a gente não tem um roteiro, mas a gente tem uma estrutura de rito e as músicas vão se apresentando, é feito na playlist, né? Mas a gente segue uma sequência ali de uma meditação, depois uns tambores xamânicos, depois entra na parte do rapé, a gente tem um momento ali mesmo do rapé pra gente conseguir fazer limpar mesmo, pra poder subir a energia, e aí depois da segunda dose a gente entra num momento muito colo de mãe. Ao longo desses 3 anos, o que a gente escuta das pessoas que vêm consagrar, principalmente as que já consagram em outros lugares e vêm visitar a gente, elas sempre falam que é um rito forte. Eu acredito, inclusive, que seja por conta da energia feminina, porque é uma energia muito forte mesmo, que é um rito que a pessoa se sente muito acolhida, muito bem recebida, porque a gente tem muito essa energia de colo de mãe. A nossa preocupação é criar um ambiente seguro para que a pessoa possa mergulhar no processo dela em paz. Então, eu sei que tem casas que às vezes é homem de um lado, mulher do outro, a pessoa tem que passar o processo ali, não pode levantar da cadeira. Alguns outros lugares até que não são da muita vida, formato, alguns são mais livres. É um sítio, a pessoa pode sair um pouquinho do lugar, pode deitar, pode dançar, pode conversar mais lá fora um pouquinho, assim, porque esses compartilhamentos eles são importantes às vezes pra gente entender coisas ainda em transe. É um sistema um pouco diferente de algumas casas. Tem essa função do rapé bem presente, assim, bem forte, porque são dois momentos do rito, que é um momento de limpeza mesmo no começo e um momento de fechamento de processos e limpeza final ali. Depois da segunda dose, que a gente coloca as iabás e é bem cola. É claro que a gente toma muito cuidado para que isso não vire uma muleta para as pessoas, de tipo, tô precisando, não consigo não. No lugar de assim, se você precisar de ajuda, eu vou te ajudar, mas o que você consegue fazer sozinho, vai que você consegue. Só que tem esse olhar, porque tem momentos que a pessoa precisa desse cuidado, de se sentir amada, se sentir cuidada, né? A gente tem um combinado lá. Passou mal, você sentiu que você precisa de ajuda para alguma coisa, levanta a mão.
anos de ayahuasca às vezes não significa nada, até hoje, às vezes eu acesso lugares tão profundos ali, que na verdade eu sei que ninguém vai poder resolver pra mim. Mas às vezes o fato de você saber que veio alguém do seu lado, na hora que você vai fazer uma limpeza que é difícil, tem limpeza que é difícil, tem limpeza que você tá ali há anos, que o negócio te contorce ali por dentro até conseguir sair, e você saber que tem gente ali do seu lado, dá aquele alívio. Então a gente presta esse tipo de cuidado nesse sentido, de acolhimento mesmo, assim. Gente, é um colo de mãe, assim, nosso Gui. Você tá super convidado pra vir, te mandar um convite oficial depois, quando você quiser vir conhecer, se você sentir no coração, vai vir. Ah, é bom, pô. Não, e outra que, vou contar pra você, essa parte vai te agradar. O nosso rito, você tem liberdade, você pode levar o seu bicho preguiça que habita dentro de você e deitar no colchonete, na esteira, pode ficar sossegado. Pode pendurar numa árvore, pode ficar lá de ponta cabeça, tá tudo bem. Só não pode mais entrar no lago porque ele está mais apto para banhos e também não é aconselhável no meio do rito. Mas na época lá deu certo. Eu entendo por causa do lago. A medicina prepara também, que quando a gente começou a fazer ritual, que ainda éramos nós três, a gente chegou a fazer 6 rituais só nós três, pra alinhar a energia, né? Sim. E o terceiro rito, o primeiro foi essa surtada ali, mas depois ficou tudo bem. O segundo foi muitos alinhamentos, a gente recebeu muita orientação de alinhamento mesmo, ó, isso aqui, beleza? E o terceiro rito, eu passei um processão, que minhas amigas tiveram que me dar banho, mas aí foi uma treta. Foi uma treta porque a gente tava no quintal da casa e só tinha chuveiro no segundo andar. E aí, pra me levar, pra subir, foi tipo um rolê. E aí eu falo, eu e minha boca, né? Que eu falei assim, gente, a gente foi tomar um rapé. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Aí eu fui minha boca e falei assim, nossa, me lembra que eu preciso pesquisar sobre divórcio energético. Pra que eu falei essa palavra, mano? Falou, é agora. Tipo assim, nossa, eu acessei o negócio, eu fiquei passando mal durante 2 horas. Eu só não vou falar que eu nunca fiz isso, porque o último rito que a gente teve, eu tinha um momentinho desse de 20 minutos. Mas no dia que aconteceu a primeira vez, eu fiquei 1h30 em processo, que era, tipo, eu fazer limpeza sentada, deitada, e era o terceiro rito nosso, né, do nosso rito. Sim. Daí eu falo que a gente tinha que passar por todas as etapas mesmo, né, porque as duas me ajudaram, e eu tava ali passando por um monte de processo, e eu falei, gente, eu preciso queimar um negócio que tá ali, não sei aonde, tipo, na porta. Daí a Michelle, que é mais séria, assim, ela, o que ela quer agora? Tipo, você tá aqui 1h30 cuidando dela, ela vomitou em todo mundo, em todas as cobertas, em todas as coisas, levou ela pro segundo andar. A gente começou a descer a escada, tinha uma janela, né, porque tinha que dar a volta na casa pra ir pra fora, só que tinha uma janela na escada. Eu falei assim, não, gente, eu vou descer por aqui. A minha amiga, não. Eu vi essas meninas, era um negócio espiritual forte que tinha a ver com isso, que era um filtro dos sonhos, e eu precisava queimar por causa da energia do negócio. Aí a Doce escalou no ombro da Michelle, se pendurou no muro pra pegar o negócio, pra poder queimar. Eu falei, meu, Sim. essas são minhas amigas de verdade. Assim, essa eu posso contar mesmo do avesso. E aí hoje, aí ela falava, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu falei, não, gente, mas eu vou falar uma coisa. Eu preferia 1000 vezes estar cuidando de vocês do que estar no lugar onde eu tava, do jeito que eu tava passando mal, tava, tipo assim, sendo muito horroroso. É mesmo. E aí eu digo que a gente aprendeu com isso, né? Vocês vão abrir um rito, então quanto vocês estão dispostos a cuidar, a estar junto, né? Nesse momento. Olha a responsabilidade sobre a gente estar conduzindo uma coisa que tá mexendo dentro da cabeça das pessoas, né? Exatamente, é muito profundo, né? É muito delicado e é muito sagrado também. Não dá pra, né, assim, eu acho que essa parte a gente se dá muito bem, eu e a Michelle, e depois de um tempo a Doce acabou entrando nos processos pessoais e ela acabou saindo. Mas eu e a Mia, assim, essa é uma parte que dá muito certo, eu acho que é por causa disso. Uma sustenta a outra ali, uma segura a outra nas questões, assim, nada é da nossa cabeça. Ah, vamos fazer isso porque a gente pensou que vai ser legal assim. Não, uma tá ali com a outra, amiga, eu tô sentindo isso, amiga, então pera, vamos ver, então peraí, eu também senti isso. Então a gente tá o tempo inteiro em comunicação, o tempo inteiro perguntando, e quando alguém fala, ai, não sei o que, muito obrigada, não sei o que, eu falo assim, gente, não é a gente. Sabe o que é bom a gente entender? Que não é a gente que faz. Quem faz é a força, quem faz é a medicina, quem resolve é a força e a medicina, não é a gente. Mas assim, é claro, todos nós estamos nos disponibilizando, ok, legal. E perguntam, né, quando você começa a vir, as pessoas começam a perguntar, ai, o que você acha que eu faço sobre isso? O que você acha que eu faço sobre aquilo? Como que eu vou falar uma coisa dessa?
Eu não posso falar uma coisa dessa pessoa, dar um direcionamento, eu não sei o que vai ser bom pra pessoa. Então, sempre a gente usa essas frases. Eu percebi tal coisa, tal coisa, tal coisa. Faz sentido pra você isso? Como que é pra você? E a gente vai junto, porque não tem como você ficar doutrinando, explicando, faça isso, vire pra cá, deixe nos levando. Não tem essa, né? Exato, porque o mestre da tua vida é você mesmo, né? É total, eu falo isso direto, eu falo, gente, ninguém melhor do que você pra saber o que é melhor pra você. Exatamente. É que o ser humano, ele gosta de passar a responsabilidade dele pro outro. É esse que é o problema. Também tem isso. E na verdade a responsabilidade é tua, né? Porque se você pede e dá errado, depois você vai falar que a culpa foi do outro. Exatamente, né? Fica mais fácil. Quando você vai pra uma terapia, a mulher, ela não fala o que você tem que fazer. Ela dá luz naquilo que você precisa ver. Isso. Mas quem vai resolver é você. Aí eu acho. Exatamente, né? Mas gratidão, Beatriz, pela tua palavra aqui, de estar expressando tudo isso que você passou até onde você chegou, na casa que você construiu com as suas amigas. É muito bom ter essa experiência, né? E que muitas pessoas acabam se conectando com isso. Muitas mulheres como você que sofreram com abuso, né? É demais o que acontece. Ainda tem muito pra alinhar ainda, né? Muita coisa pra ser ajustada. Exatamente. Tua palavra vai ajudar muita gente. A gente tem muito privilégio mesmo de consagrar. Sim, nossa, quem tem a oportunidade, que pode, tem como experimentar, né? Que tem pessoas que não tem essa possibilidade de estar experimentando as medicinas sagradas, né? Mas quem tem a possibilidade de se deixar encaminhar pela medicina e ter essa percepção, nossa, é muito benéfico, né? Muito benéfico. Tem isso que você também, que essa coisa do se deixar levar, tem uma coisa assim, meu padrinho fala, às vezes a pessoa vai no rito e fala assim, nossa, tô saindo daqui, eu sou outra pessoa. Aí ele fala assim, não, é que as outras pessoas saíram, esse é você. Na verdade, você se conectou com você. Eu tenho uma visão hoje, muito da ayahuasca, assim, de que até quando a gente passa uma peia, assim, mas uma peia igual essas que eu citei ali, depois eu sempre tiro um olhar de entender ali o que relutei para aprender, entendo hoje que peia é um processo de resistência que a gente mesmo tem, a gente dificulta o agir da medicina na gente. Eu sempre procuro trazer assim um lado, e inclusive isso é o que salva. Na hora que às vezes a gente está num processão ali, a gente conseguiu virar um negócio ali que trouxe para um lugar, a gente consegue olhar com outro ponto de vista, abrir nosso olho, até a Sananga traz muito isso, né? O pontos de vista, para mim, ela age muito nesse lugar de trazer outros pontos de vista. Então, quando você entende outros pontos de vista da peia, começos aí o pessoal ia no rito e entrava num lugar, nossa, quero ir embora, hoje o rito não foi bom. Não é o rito que não foi bom. Se você tá tomando uma medicina que vai levar você pra dentro de você mesmo, e você não aguenta ficar lá dentro, porque tem hora que a gente é tão insuportável que a gente nem se aguenta. Tipo assim, esse é o ponto de vista, não é o rito que não é bom, é tipo, o que tem dentro de você que não é legal, que não é agradável. Exatamente. E obrigada, gostei bastante, assim, é muito gostoso, né, relembrar. Nossa, aqui a porta tá sempre aberta pra todas as pessoas que querem falar. Fechou, então. Tchau, obrigado. Beijão. Boa noite. Tchau, boa noite.